Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre estabilidade e projetos de estrutura. Pessoal, antes de iniciarmos com a engenharia da estrutura em si, com os elementos de projetos estruturais, precisamos entender um pouquinho sobre a evolução das tecnologias de estruturas de edifícios. E a gente sabe aí em relação, à antiguidade, à época clássica, que nessa época, na antiguidade, nessa época clássica, a pedra natural, cantaria eram muito utilizadas. Já na primeira revolução, o uso da alvenaria ela se tornou muito constante. E já na Idade Média e na Idade Moderna, a era da alvenaria estrutural é chamada aí nessa época, entre a Idade Média, anos 500, aí mais ou menos, e na Idade Moderna de 1453, com a tomada de Constantinopla, e aí em 1789, com a queda da Bastilha, era chamada da Era da Alvenaria Estrutural, porque eram utilizadas pedras artificiais, tijolo argamassado. Ainda na era da alvenaria estrutural, também datado da Idade Contemporânea, entre 1789 a 1927, por aí, a gente tem a era ainda da alvenaria estrutural, lembre-se bem. E a gente tem, em 1880, a invenção do elevador elétrico por Werner Siemens. E temos as estruturas reticuladas, ou seja, as estruturas metálicas. E na segunda revolução, aí em 1927, temos o edifício à noite, no Rio de Janeiro. E também estruturas reticuladas do concreto armado, paredes estruturais modernas. Já nas estruturas reticuladas, referente ao concreto armado, temos a molduras em loco, ou seja, as que são os concretos moldados em locos, e o concreto pré-moldado. Então, lembre-se aí, a nossa evolução histórica referente à estrutura. Ainda durante a Segunda Revolução, referente às estruturas reticuladas do concreto armado, temos a laje, a viga, o pilar, a laje plana, o pilar, a mistas, metálicas, concreto, temos essas estruturas aí. E referente também às paredes estruturais modernas, então aí já estamos tendo uma evolução referente às estruturas. Quando dizemos paredes estruturais modernas, temos também uma revolução, uma evolução das tecnologias ali existentes das estruturas, assim como os blocos de concreto, cerâmica, paredes de concreto, a utilização de light steel frame nessas paredes estruturais hoje modernas. As estruturas metálicas também sofreram uma evolução, referente aos seus perfis compostos soldados, aos perfis laminados leves, o steel deck, o núcleo de rigidez, os pilares tubulares. Quando falamos na evolução das estruturas de concreto armado, estamos falando que houve um avanço tecnológico nos tipos de formas, tábuas e pontaletes, nas lajes, vigas, pilares, formas racionalizadas, formas alumínio, lajes planas, maciças e nervuras, vigas de borda, lajes planas sem vigas de borda, proteção, núcleo de rigidez. Quando falamos referente ao problema, interação estrutura e paredes, a gente tem que a estrutura reticulada precisa se deformar para mobilizar sua resistência e para serem econômicas. E as paredes de alvenarias, elas devem ser rígidas. A resistência dos materiais cada vez devem ser mais altas e o uso de lajes planas mais deformáveis e a necessidade de vãos maiores. As paredes, elas são comprimidas e não suportam tensões. Patologias diversas, a tecnologia medieval das vedações limitaram o avanço das estruturas.
Na estrutura estão interligados as fachadas, os revestimentos, as vedações, as fundações, contenções, sistemas prediais, elevadores, e tudo isso está inserido dentro da plataforma BIM.